Carpe diem, meus amigos, carpe diem. Estamos aqui de volta depois de um longo hiato. Sim, um longo hiato, uns 15, 20 dias sem episódios, sem podcasts. Mas justamente nesse podcast eu vou explicar um pouco a razão desse pequeno sumiço. Não foi tão grande assim, poderia ser maior até, mas enfim. Hoje vai ser focado nisso, focado em falar mais algumas coisas e tentar tirar algo de produtivo de todas essas desgraças que a gente sempre passa, né? Essa é a dinâmica do podcast e eu não preciso nem explicar aqui, eu acho que já é autoexplicativo. Mas enfim, se você quer apoiar aqui o nosso projeto, né, tem aí na descrição o nosso Padrim, caso você queira receber também antecipadamente os episódios, e tem também o nosso Pix, que é figurantepodcast@gmail.com, e mandando lá qualquer quantia, você pode mandar uma pergunta também, que ficarei feliz em respondê-la aqui no episódio. Vai ficar sumarizado no episódio, tudo bonitinho e tudo mais. Mas chega de falatório e vamos entrar de cabeça na nossa cabeça. Como foi o dia de vocês? O meu foi péssimo, mas vamos caipir o momento e ver se conseguimos tirar algo de proveitoso disso. Mas hoje eu acho difícil, eu realmente acho difícil. Porque tem dias que acabam não sendo nosso dia. Tem meses que acabam não sendo nosso mês. E até anos que acabam não sendo nosso ano. Mas o mais importante e o que mais me aflige em tudo isso é que tem vidas que acabam não sendo a nossa vida. Ficar desapontado sem ter esperanças é um cruel paradoxo no qual nós estamos fadados a viver. Parece que a nossa sina é tentar, mesmo tendo a certeza e a convicção que a gente vai falhar, que a gente vai fracassar. Eu acho que vivemos sempre entre os desconfortos, dos desafios da vida e a inevitabilidade da morte. Estamos sempre nessa linha bamba, nessa corda bamba, e nunca achamos o conforto, nunca conseguimos ficar confortáveis, nunca conseguimos achar a tranquilidade onde ela habita. Mas mesmo assim a gente ainda continua tentando. Eu acho que acaba sendo muito fácil a gente listar tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos causa sofrimento. Mas, mesmo com tudo isso, por que continuamos? E a resposta eu acho que é muito difícil de encontrar e ela é extremamente pessoal. Porque é muito fácil realmente listar todas essas coisas, mas é muito difícil. É realmente muito difícil a gente fazer uma listinha ali, colocando os motivos que fazem a gente continuar, fazem a gente seguir e conseguem nos dar esperança. Porque não é questão de ver se o copo tá meio cheio, se o copo tá meio vazio. É aquele sentimento de nem querer beber a água que tá dentro do copo, sabe? Nem se importar em se hidratar. Mas mesmo assim a gente continua seguindo em frente e isso é realmente um paradoxo. Eu acho que o que a gente pode tirar disso? Em meio a tantas quedas que eu tenho tido ultimamente, eu tenho aproveitado, já que elas ocorrem frequentemente, para tentar aprender sempre alguma coisinha com elas, aprender algo de mim, aprender algo da minha visão e aprender algo que eu posso melhorar, algo que não tem jeito, e até enxergar as coisas que só vão piorar. Mas eu vejo essas crises, eu vejo essas quedas que me ocorrem constantemente como alternativas, como oportunidades realmente de me conhecer melhor. Porque eu acredito que todos vocês tenham passado por coisas parecidas. Eu acredito que todos vocês já tenham alguns episódios, uns mais frequentes, outros menos, mas já tenham tido episódios de quedas, e quedas que não têm sentido, quedas de um psicológico totalmente abalado, sem muita razão, ou até às vezes com uma certa razão. E eu acho que quem passou por isso sabe que quando ficamos assim parece que não conseguimos enxergar a um palmo de distância da gente.
Acho que a nossa visão fica turva e nada parece fazer sentido do lado exterior. E como nada faz sentido do lado exterior, eu procuro fechar os olhos para fora para conseguir enxergar o que é de dentro. E eu tenho medo, eu realmente tenho medo quando eu faço isso, porque as coisas aqui dentro são complicadas, são abstratas, são bizarras, são macabras, são qualquer adjetivo alinhado a medo e bizarrice que você pode listar, que você encontra num dicionário ou em listas de adjetivos, sei lá. Mas eu acho que é uma oportunidade, porque quando estamos nesse estado é onde a gente fica sozinho de verdade. Porque fisicamente nenhuma presença ao nosso lado vai nos ajudar quando estamos nesse estado. Nenhuma, ninguém. Nada fisicamente vai fazer sentido, nada vai fazer qualquer diferença. Quando estamos nesse estado somos só nós e só nós mesmos podemos conversar conosco quando estamos assim. Então eu aproveito. É duro, é difícil, é cruel, mas ainda assim é a única maneira que eu encontrei pra seguir em frente, que é muito difícil. É muito difícil seguir em frente quando a gente não enxerga mais sentido. Muito difícil seguir em frente quando a balança pende sempre para um lado, pende muito para um lado. Eu sempre tomo cuidado com isso e eu realmente tento, sabe? Não é como se a gente fosse capaz de abrir as portas da percepção como Aldous Huxley. Ele acredita muito no uso de certos entorpecentes para conseguir entrar de cabeça na mente, mas eu acho que um pouquinho de tristeza, um pouquinho de realidade já nos ajuda a enxergar muita coisa que passaria batida em outras situações. E de novo, nosso julgamento fica muito turvo para o lado exterior, mas para o lado interior eu acho que as coisas acabam ficando bem mais concretas quando estamos nesse estado. E como um exercício eu tenho feito isso ultimamente. Sempre que ocorre uma queda inexplicável, sempre que ocorre essa queda, e não é uma queda pro zero, não. Normalmente eu fico até contente, até satisfeito quando eu opero no meu zero, quando eu opero ali no limite ali, não entrando no negativo, entendeu? Quando eu opero ali, pra mim já é muita coisa. E o problema é que essas quedas vêm e me faz cair para muito abaixo do zero. Me faz cair para níveis negativos. E sempre parece que eu caio um pouquinho mais, sempre parece que escava um pouquinho mais fundo. Eu nunca encontro o fundo do poço, mas de tanto que eu tô cavando, algum dia eu vou achar petróleo, sabe? Não tem outra explicação. Mas a minha vida é tão desgraçada que acho que nem isso eu conseguiria achar, mesmo cavando tão fundo, mas enfim. Só que tem sido muito bom pra mim. E eu recomendo muito vocês tentarem fazer algum dia, vocês se verem nesse estado. Tentar aprender, sabe? Tentar pensar um pouquinho, mas olhando somente para dentro. De novo, fechando os olhos para o exterior, pensando somente no interior. E tentando desvendar os mistérios que habitam dentro de nós. Sabe? Tentando conversar, ter um diálogo, ter uma mesa redonda com os nossos demônios. É um evento muito interessante. Sai cada coisa dessas discussões que vocês nem imaginam. Eles são presentes lá, uns mais comportados, outros mais agitados, mas é uma enorme reunião que deixaria de queixo caído o fã mais assíduo do Super Pop, do Caso de Família, se isso fosse televisionado em alguma emissora. É coisa de louco mesmo, mas todos nós temos um pouquinho de loucura e devemos aproveitá-la para nosso bem. E é isso. Eu tento aprender, mas aprender o que, de fato? O que nós podemos aprender com algo tão destrutivo, com algo tão terrível que nos deixa num estado de inércia gigantesco? Eu acho que nós podemos aprender a lidar com certas emoções, a lidar com certas perspectivas e a simplesmente enxergar novos horizontes. Eu acho que é possível. Isso que eu tenho lutado. Mesmo que você aprenda ali só um pouquinho, sabe? Você descubra algo novo em você.
já vai te ajudar. Porque, como eu sempre falo, uma tecla que eu bato aqui desde o início desse podcast é justamente que o autoconhecimento é a coisa mais importante pra gente nessa luta contra a depressão, contra a ansiedade, contra qualquer que seja o nosso adversário que esteja dentro da gente. Porque estamos lá no escuro e estamos apanhando, sabe? Estamos lutando no escuro e, obviamente, se não vemos o nosso oponente, não conhecemos o nosso oponente, nós vamos estar apanhando. Como que nós vamos derrotá-lo se a gente não consegue ver, sabe? Então, quanto mais nós conseguimos clarear essa sala, quanto mais nós conseguimos ter essa visão do que de fato nós estamos enfrentando, finalmente nós vamos ter alguma chance de algum dia derrotá-lo, sabe? Vai ser difícil mesmo a gente conseguindo enxergar, mas cá entre nós é bem mais difícil se não o vemos. Então, descobrir tudo aquilo que está dentro da gente, descobrir exatamente todas aquelas coisas que estão ali nos afligindo mesmo, mas descobrindo ali, não só saber, tal coisa me aflige, mas te aflige como? Como essa coisa te afeta? O que isso muda na sua vida? O que mecanicamente isso altera? E como você anda lidando com isso? É um jeito saudável? É um jeito destrutivo? Você está fazendo bem a você mesmo ou você está procurando fazer mais bem aos outros? Você se coloca para trás ou você se coloca acima de todo mundo? Isso também causa problemas. É isso que nós devemos descobrir. E essa jornada que eu entrei já faz algum tempo. E mesmo agora, estando talvez no auge da melancolia, mesmo agora estando com a cabeça talvez mais afetada do que em toda a minha vida, ainda assim é um momento que eu mais consigo sentir uma estranha esperança que eu jamais havia sentido quando eu ainda não tinha consciência de, sei lá, nem um terço dos meus problemas. Porque vocês vão se lembrar, havia um tempo onde nós não sabíamos o que era depressão, nós não sabíamos o que era ansiedade, mas isso não significa que nós não sentíamos, isso não significa que nós não temos. É algo que dá pra gente pensar em quantos episódios nós tivemos ao longo da nossa vida, que hoje nós finalmente conseguimos entender ou olhar de uma forma totalmente diferente de que quando aconteceu. E isso é valioso, sabe? A introspecção é algo que é realmente muito bom. Nós devemos nos policiar para não acabarmos idealizando soluções ou idealizando certos comportamentos e tentar manter numa realidade de fato, porque não existe nada mais maluco que a própria realidade a longo prazo. Então é sempre interessante manter nessa linha e não vislumbrar-se com nada, sabe? Com nada, seguir a sua verdade e tentar aumentar a sua visão. É algo que realmente vai fazer muito bem. E é isso que eu tenho feito ultimamente. E eu descobri algo que me chocou bastante. Eu realmente descobri e cheguei a uma conclusão que talvez eu jamais havia chegado. Assim, algo que eu sentia muitas coisas, assim, muitos bloqueios. Eu comecei a parar de fazer coisas que antes eu fazia com uma tranquilidade. Eu comecei a evitar coisas que me davam paz, sabe? Que coisa absurda. Eu realmente comecei a evitar coisas que me faziam bem e que eu sei que se eu consumir, se eu fazer, se eu sentir, essas coisas vão me fazer bem, mas eu tenho evitado. E por muito tempo eu não soube por quê. Eu não soube por que eu tava evitando tanta coisa que eu gostava, tanta coisa que me fazia bem. Eu fui me isolando cada vez mais e entrando nessa inércia, me afastando das coisas que realmente faziam sentido pra mim. E isso não fazia sentido. Porque qual o sentido de você afastar das coisas boas, das coisas que, sei lá, existem... Eu comecei falando no podcast, né, que existem tão poucas coisas boas, tão poucas coisas que fazem sentido. E por que agora eu passei a desprezá-las? Essas coisas que realmente fazem bem. E eu já vi muitas pessoas passarem por isso, só que eu também não conseguia identificar esse comportamento, não conseguia entender muito bem, mas agora eu me vejo no olho do furacão nesse sentido, eu me vejo num estado crítico sobre isso, e isso anda me incomodando muito, porque fisicamente eu tenho bloqueios que estão me impedindo de procurar ficar bem utilizando certos recursos. E aí que eu cheguei nessa conclusão que eu falei pra vocês, aproveitando ao máximo todo esse estado
deplorável que a gente fica. Eu fui a fundo nesse estado, eu entrei de cabeça mesmo nisso e saí de lá com uma resposta satisfatória e com um objetivo de ir mudando até chegar no resultado satisfatório novamente, até chegar onde eu estava, no mínimo, né? Mas o que realmente eu aprendi foi que, para não machucar os outros, eu me machuquei severamente, sabe? Para não machucar os outros, eu acabei me machucando muito, mas muito mesmo. E agora eu preciso de alguma forma fazer as pazes comigo mesmo. Foi isso, sabe? Eu me afastei muito de mim. Me afastei muito mesmo. E eu não entendia o que talvez isso podia significar, né? Ficar longe de você. Eu percebi que eu deixei de me ser. Eu realmente deixei. Sabe, certos hobbies, certos comportamentos, assim, e coisas do mínimo ao macro. Eu notei coisas que eu fazia, me faziam bem, e eu deixei de lado. Porque eu me deixei de lado. Eu acabei virando só uma casca que se importa muito mais com o que os outros pensam de mim do que eu realmente me importo comigo mesmo. E esse é um caminho que não ajuda em nada. Esse é um caminho que só vai levar a gente para baixo. E só agora eu consegui identificar isso e isso abriu um pouco minha mente. Eu ainda não me recuperei, tô muito longe disso. Eu não tô nem perto, pra falar a verdade. Faz poucos dias, assim, não sei nem se faz uma semana. Mas eu identifiquei que tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estou fazendo, acabava sendo em prol dos outros, num sentido muito estranho, no qual eu acabei me perdendo, sabe? Eu me perdi. Eu fui muito mal comigo. Foi muito duro que eu acabei sumindo. E algumas horas eu até consigo ter ali certos impulsos, porque a minha vida acaba sendo focada nesses impulsos que o destino nos dá. Acaba sendo em coincidências, em uma série de ocasiões bem específicas que me levam a fazer algo. Mas a espontaneidade foi sumindo aos poucos e agora eu não consigo mais encontrá-la. Para me fazer uma coisa que eu gosto, agora é um peso extremamente maior. É uma opressão que parte só de mim, somente de mim. Não há ninguém me fazendo mal além de mim próprio. Que coisa maluca. Isso me desanimou ter descoberto isso. Porque qual o caminho pra gente fazer as pazes? Qual o caminho pra gente se encontrar? Eu realmente pensei comigo mesmo, assim, que eu não sou cartola, mas eu realmente preciso me encontrar, sabe? Agora aquela música tem um outro significado pra mim, pois, embora eu admirasse muito, é uma das canções mais belas que tem aqui no Brasil, eu até tentava entender, eu buscava entender e achava que a compreendia a um certo nível. Eu achava que eu sabia o que era se afastar de si mesmo, eu achava que eu entendia, mas foi só quando eu realmente vivi isso na prática que me veio essa percepção. Rio pra não chorar, meus amigos, rio pra não chorar. Mas é verdade, eu me afastei muito de mim. Tarefas que me davam alegria, tarefas que me davam sossego, tarefas que me faziam sentir vivo, agora se tornaram desafios cheios de empecilhos, nos quais eu não sei se eu aguento. Desafios, conflitos e coisas que enchem minha cabeça ao ponto de eu não querer mais tentar, ao ponto de eu não querer fazer algo que me deixa bem. Me indigna, vocês estão vendo, assim, eu estou sendo muito repetitivo e batendo muito nesse ponto, porque eu não desejo isso pra ninguém, assim, eu não desejo de forma alguma que alguém passe por isso.
Porque, cara, é difícil, é complicado, é desgastante, mas continuamos tentando. É a nossa sina, não tem jeito. Costumo falar que eu sou o pessimista mais otimista que eu conheço, só que cansa. A gente tá sempre tentando, a gente tá sempre falhando, e se a cada conquista não estamos comemorando, mas sim desabafando. Não tem qualquer perspectiva de encontrar o sossego que tanto buscamos. Mas seguimos. E nessa vida nós precisaremos de ajuda. Não dá pra viver sozinho, não dá pra lidar com tudo isso sozinho, pois às vezes nem nós mesmos somos confiáveis, não é mesmo? Eu acabei de ficar falando aqui por uns 7 minutos inteiros de que eu mesmo acabei me traindo, eu mesmo acabei me deixando. Então precisamos de ajuda, e às vezes essa ajuda só vai partir mesmo de profissionais. E foi por isso que eu procurei ajuda novamente, mas agora de uma maneira muito decente, porque nessas quedas eu também notei algo muito interessante, e algo que acendeu novamente a chama que é dentro de mim e a vontade de viver. Eu estava perdendo cada vez mais o foco, sabe? Esse foco que nós temos, ele estava indo embora. E embora eu nunca conseguisse fazer nada no automático, as coisas estavam sempre com uma sensação vazia. Mas aí, no auge dessa melancolia, eu percebi que, embora eu conhecesse muito da depressão, embora eu conhecesse muito da ansiedade, embora eu conhecesse muito como essas duas coisas me afetam demais, eu descobri que ainda faltava algo a ser descoberto. Descobri que bem lá no fundo existia uma coisa que só a depressão e só a ansiedade não estavam mais fazendo a conta fechar. Tinha que ter algo a mais, e tem que ter algo a mais. E se eu descobrir isso, com toda certeza vai ser uma grande ajuda para continuar nessa jornada. E foi então que eu tive a ideia de buscar ajuda, de pesquisar, e no fim, por um impulso, que é assim que tudo funciona, sabe? Com essa tremenda falta de espontaneidade, com esse tremendo sofrimento interno de antecipação e o medo das coisas que nós não controlamos. Por um impulso e por uma série de conveniências, eu acabei que agora eu comecei a fazer um teste neuropsicológico. Um teste neuropsicológico para ver se eu de fato descubro o que é de diferente aqui dentro, sabe? Dentro dessa coisa que fica em cima do nosso pescoço. E, cara, tá sendo incrível, assim, sendo uma experiência muito boa. É uma excelente profissional. Está me ajudando muito, as sessões, as atividades, tudo. Essa jornada tá me fazendo bem que eu jamais poderia imaginar. E eu digo que somente por ter começado isso é que hoje eu tive forças de vir aqui e gravar esse podcast para vocês. Não para vocês, mas sim com vocês. Porque eu não estou sozinho. Eu tô aqui olhando para essa telinha e eu estou vendo um cara muito estranho, um cara muito esquisito. Estou vendo um homenzinho aqui na minha frente com um cabelo engraçado e um fone de ouvido ridículo. No meu retorno aqui, obviamente, né, no OBS. Mas, além disso, além dessa tela, estou vendo todos vocês que estão me ouvindo agora, todos vocês que estão me vendo. E nós estamos conversando. De uma maneira bem peculiar, nós estamos conversando. Então, graças a esse tratamento, a esse teste, seja lá como você quiser chamar, eu estou recuperando minhas forças e eu sinto que, independente do resultado, essa jornada vai ser o que vai me fazer eu me encontrar em algum dia. Vai me fazer eu realmente voltar
a sentir prazer em fazer qualquer tipo de atividade que eu goste, porque até isso escapou. Então, por meio disso, eu acho que há uma luz no fim do túnel novamente. E eu só espero que dessa vez não seja um trem vindo na contramão. E a gente se machuca tanto que ficamos sempre ressabiados. Ficamos sempre ressabiados de que algo que tá nos fazendo bem, no fim vai acabar deixando a gente pra baixo. Seja lá por qual motivo que seja, por qual convenção que o destino nos preparou. E na minha vida, muitas vezes, o tiro sempre sai pela culatra. Sim, sempre sai pela culatra. Muitas tentativas que eu tive no decorrer da vida de tentar melhorar, muitas tentativas, muitos conselhos, muitas mudanças que eu tentei fazer, acabaram que me atingindo da maneira contrária da qual deveriam, sabe? Acabaram me fazendo mais mal do que bem, mas dessa vez eu tenho a convicção de que isso não vai acontecer. Tenho a convicção que esse teste neuropsicológico realmente vai fazer muito bem a mim. E isso vai me ajudar a seguir em frente, a caminhar novamente e a poder, sei lá, viver genuinamente, porque agora, de novo, é o momento mais baixo, talvez, do meu psicológico, o momento mais confuso que eu posso ter tido. E dói, cansa, drena toda a nossa energia. E eu não sei onde isso vai parar, sabe? Eu não sabia mais o que fazer. E eu espero, no fundo do meu coração, que eu possa poder estar bem novamente para seguir em frente. Eu tenho um problema muito grande com o tempo. O tempo passa e eu fico. O tempo passa e eu tô sempre no mesmo lugar. E isso só piora a situação. Mas como alguém com tanto medo do tempo pode ao mesmo tempo acabar não fazendo nada. E a verdade é que muitas vezes eu quero fazer tudo, sabe? Eu quero fazer tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, sabe? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma hora, tudo ali. Eu tenho até um pico de energia que foge do físico e vai em relação ao mental. E é como se fosse um choque, onde eu quisesse fazer todas as coisas que me fossem permitidas, todas as coisas. E do outro lado, do outro lado, tem um enorme pico que não quer fazer nada. E entra em conflito. Essas duas coisas entram em conflito. E nessa briga, a única pessoa que se ferra sou eu, não é mesmo? Porque ao mesmo tempo que eu não consigo fazer tudo, eu acabo não fazendo nada. Só que mesmo não fazendo nada, por não ter conseguido fazer tudo, acaba sendo um grande incômodo, sabe? Acaba cansando a gente não fazer nada. Barulhos estranhos, meus amigos, barulhos estranhos. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a minha cabeça é basicamente assim. Mas enfim, é isso, rapaziada. Esses dias aí do hiato foram realmente muito complicados, sabe? Eu queria muito gravar pra vocês, mas eu não me vi em condições. Porque se tem uma coisa que eu me policio, se tem uma coisa que importa muito pra mim, é que eu não quero chegar aqui, sabe? Chegar, sentar nesse balde que eu finge que é um banco, nesse baldezinho aqui que eu tenho, que eu finge que é uma poltroninha. Armar esse cenário e simplesmente ficar me lamentando, sabe? Ficar me lamentando, ficar apenas falando das coisas ruins, das coisas negativas e dar a impressão de que já não existem mais saídas. Eu não gosto de fazer esse tipo de conteúdo e não quero esse tipo de conteúdo.
E para não fazer isso, eu preciso estar com as minhas faculdades mentais minimamente em dia. E isso não é tanto que eu almejo. Eu não almejo gravar isso aqui feliz, eu não almejo gravar isso aqui bem. Eu só quero conseguir gravar quando eu tô no meu mínimo, sabe? Quando eu tô ali no 0%, eu consigo operar de certa forma bem, já tive pior. E somente assim, para conseguir tirar algo de positivo de tantas desgraças, sabe? Porque tem solução. Se não tivesse, eu já não estava mais aqui. Então, no meu pessimismo otimista, eu realmente quero que todos fiquem bem, que todos procurem uma saída, que todos se entendam, para que possam caminhar, para que possam lutar e para que possam vencer, sabe? Pensamos a guerra e perdemos as batalhas, ou vencendo batalhas e perdendo guerras. Isso tá com vocês, isso tá comigo. E vamos seguir em frente. O mais importante de tudo é continuar caminhando, mesmo que seja dolorido. No fim das contas, eu cheguei nessa conclusão de que não só eu, mas nós não vivemos apenas para nascer. Nós não vivemos para nascer, porque com o poder que temos, nós não vamos apenas existir. Todo sofrimento um dia vai valer a pena. A jornada pode ser cruel, a jornada pode ser difícil, o objetivo pode ser extremamente inalcançável, sabe? Pode estar lá longe, mas se nós seguimos a nossa verdade, e a nossa verdade ninguém tira da gente, a nossa verdade é algo único e cabe a nós consolidarmos ela, sabe? Cabe a nós darmos um sentido para ela, mas todo mundo tem a sua verdade. E se seguirmos a nossa verdade, eu tenho certeza que independente do resultado, a jornada em alguma hora vai valer a pena. E essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Eu espero que, apesar de não tenha ficado muito confuso, eu realmente tentei ao máximo aqui colocar com clareza todos esses pensamentos, para que vocês tivessem um bom entendimento, nós tivéssemos um tempo interessante, um tempo bom, pudéssemos ter realmente uma conversa no estilo diferente, eu aqui, vocês aí. Mas se vocês quiserem se alastrar um pouco mais e chegar um pouquinho mais perto, comentem aí, deixem aí nos comentários qualquer coisa, eu não falo nem em relação ao episódio, que eu terei o prazer de responder. Tem também as minhas redes sociais, que eu sempre esqueço de divulgar no começo, mas eu tenho um Instagram aí, que é Figurante Podcast, é bem acessível, sabe? Vai lá, não precisa nem seguir, mas se quiser trocar uma ideia, trocar figurinha, então fui lá. Tem meu Twitter também, mas meu Twitter não é nada interessante, é Figurante K, sabe? É o T mudo e o K que tá no lugar do E. É uma desgraça, mas no fim das contas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham tido tempo bom, espero que isso sirva de alguma forma pra vocês. E nos vemos. Eu não sei quando nós vamos nos ver novamente, mas eu espero que em breve, né, pessoal? Então, muito obrigado. E até a próxima, que eu espero que exista. E vai existir. Valeu,